E aí, my people, como é que vocês estão? Eu sou o Gabriel Charru, da Charru Cursos Maquetes Eletrônicas, e vamos então para mais uma aula do curso de SketchUp. Bom, na aula passada a gente falou sobre a opção da bandeja, sobre o que é essa bandeja, como gerenciar, e hoje a gente vai começar uma outra etapa também de extrema importância, que é a parte de texturização. Ah, mas a gente já aprendeu a colocar a textura, editar e tal. Não é bem assim, tem mais algumas opções importantes para a gente poder ver aqui. Então vamos lá. Vou criar aqui um retângulo de 1 por 1, ou o tamanho que você quiser. Shift Z para me aproximar dele, botão direito do mouse para eu poder inverter a face dele aqui. Ok, vou digitar o B para pegar o balde de tintas e eu vou aplicar uma textura qualquer. Então, sei lá, madeira. Vou pegar aqui alguma opção de madeira e vou aplicar. Clicando com o botão direito do mouse sobre ela, reparem que vai aparecer a opção textura para você. Se por acaso está agrupado, lembra que você tem que clicar para editar, senão não aparece. Ó. Não vai aparecer a opção da textura. Então tem que editar o grupo, clicar na face, botão direito do mouse e aí vai aparecer a opção textura para você. Reparem também que se eu tiver com as arestas selecionadas, também não vai aparecer a opção textura. Ok? Eu tenho que estar unicamente com a face selecionada. Se eu tiver a face e mais uma aresta, ele já não vai aparecer para mim. Então, só a face que você quer aí. Botão direito do mouse, textura, e aí vai aparecer primeiramente para a gente a opção posição. Clicando em cima dela, repare que vai aparecer para vocês 4 pinos aí. Começando pelo pino vermelho, você pode clicar e arrastar para você mexer na posição da tua textura. Na verdade, nem precisa clicar em cima do pino vermelho. Só de você clicar em cima da textura e arrastar, ele já vai mexer no posicionamento da tua textura. Se você clicar aqui no ícone verde, você pode clicar e arrastar para ele rotacionar a tua textura. E você pode rotacionar e ao mesmo tempo mexer na dimensão. Ó. Se você quiser, pode mexer na dimensão. Então, para o meio, ele vai diminuir. Para fora, ele vai aumentar a dimensão da tua textura. Tranquilo? E aí você pode, novamente, posicionar da maneira que você quiser. Essa opçãozinha amarela vai ser basicamente para distorcer a tua textura. Então ele pode aqui, ó, distorcer a sua textura. E o vermelho é para inclinar a tua textura ou também mexer nas dimensões dela. Eu estou mexendo aqui nas dimensões da minha textura ou basicamente inclinando a minha textura, ok? E aí eu dou Enter e ele vai ficar da maneira que eu deixei. Se eu quiser reposicionar, deixar do jeito que estava, botão direito do mouse, textura, redefinir a posição e ele volta como estava antes aí. Depois, vocês vão ter a opção projetada e a opção editar imagem da textura. A opção projetada eu vou ver na próxima aula, que é uma opção um pouquinho mais avançada. Se você clicar em editar imagem da textura, ele vai abrir aqui no editor externo e aqui no meu caso ele abriu no visualizador do Windows. Se eu quiser abrir no outro programa, eu posso vir aqui, ó, nesses 3 pontinhos, abrir com, e aí eu posso abrir, por exemplo, no Photoshop, que é o editor mais completo. Cliquei aqui em cima, cliquei OK, eu posso até colocar aqui já, para ele sempre abrir no Photoshop, vou dar um OK, e ele vai abrir a minha textura dentro do Photoshop aqui, para eu poder editar. Então, se eu quiser, por exemplo, escurecer essa textura, vem aqui, ó, imagem, ajustes, brilho e contraste, e eu posso, por exemplo, escurecer. Ou se não, imagem, ajustes, deixa eu ver, mate e saturação. Eu posso colorir a minha textura, sei lá, de verde, um negócio bem bizarro. Vou dar um Ctrl S para salvar, OK. E aí quando eu vou lá no SketchUp, ele já editou para mim, ele já atualizou com a minha textura editada. Se você quer aprender a mexer no Photoshop, a fazer pós-produção, aprender o Photoshop mesmo do zero, já para trabalhar com texturas, com imagens de arquitetura, a gente tem um curso sobre isso lá no canal, que é o curso de pós-produção com Photoshop com a Érica, que é profissional no Photoshop, beleza? Esse curso de Photoshop também tem certificado se você quiser fazer. Então vamos lá, voltando aqui então essa é uma outra opção que você pode trabalhar. Então, ó, entrei, botão direito no mouse, sobre a textura apenas, editar imagem da textura, você pode editar, ok? Reparem aqui que ele fez, ó, agora ele já abriu diretamente no Photoshop, porque eu selecionei aquela mensagenzinha que ele deu de sempre abrir o JPEG no Photoshop,
eu habilitei, então agora ele já vem diretamente para cá, tranquilo? Fechando aí, voltando, eu vou explodir isso aqui, ok? A textura projetada eu vou ver na próxima aula, mas uma outra opção. Vamos ver que você tem uma face e, sei lá, eu vou baixar uma textura de asfalto aqui. Estou aqui no SketchUpTextureClub.com, já falei desse site para vocês na aula do balde de tintas e também na aula de renderização vocês vão ouvir falar, é um site muito bom. Vocês praticamente não precisam de outro site para baixar texturas. E aí eu vim aqui, ó, em Architecture, eu vim na aba de Roads, né, rodovias e tal, e Dirt Roads. Então eu vou pegar essa textura aqui, vou baixar ela em alta resolução. Na verdade eu já tinha até baixado, então já baixei aqui, ó, para teste aula SketchUp, beleza. Só queria mostrar para vocês novamente. E aí eu vou vir aqui no meu SketchUp e eu vou fazer uma face como se fosse mesmo uma rodovia. Então, sei lá, 50 metros por 8. Beleza. Botão direito no mouse, inverter faces, ok. Aqui no meu balde de tintas, eu vou vir na opção criar material, para ele criar um novo material. Vou chamar aqui de rodovia. Beleza, vou selecionar a opção usar imagem de textura e eu vou carregar a imagem que eu baixei. Ok, 2 cliques e aí eu vou balde de tintas e vou aplicar ela aqui. Eu posso editar a textura diretamente aqui, ou se não com o botão direito do mouse, textura, posição, e eu pego o pino verde, ó. Eu posso ir arrastando esse pino verde. Se achar que fica mais fácil, pode até aqui para a vista superior. E aí eu vou arrastando esse pino verde aqui, ó, ok? E aí eu posiciono da maneira que eu quero. Aqui, por exemplo, se eu quiser dar uma esticada nessa textura, ajeitar, posso vir aqui e ajeitar. Vou destrancar aqui a proporção e vou aumentar ela um pouco no comprimento. Ficou muito grande, né? 0.3 talvez. E aí, beleza. E aí, vamos supor que eu quero a textura exatamente assim na minha face. E seria bom para mim poder editar essa textura exatamente da maneira que ela tá. Se vocês vierem aqui na textura e clicarem em editar textura, editar imagem da textura no editor externo, o que que vai acontecer? Ele vai abrir para vocês no Photoshop a textura original, do modo como ela estava ali. Agora, se vocês clicarem botão direito do mouse, textura, editar imagem da textura, ele vai abrir para vocês... Opa, desculpa, eu esqueci de clicar na opção. Antes de fazer isso, foi até bom passar. Se eu clicar aqui então, ó, textura, editar imagem da textura, ele vai editar ela da maneira original também. Só que, se eu clicar com o botão direito do mouse nela e selecionar a opção converter em textura única, ele vai transformar essa textura exatamente da maneira que ela tá, no posicionamento que ela tá. E quando eu clicar aqui, ó, botão direito do mouse, textura, editar imagem da textura, ele vai pegar ela para mim já da maneira que ela está posicionada. E eu vou poder editar a textura exatamente da maneira como ela vai ficar posicionada. Então, se eu quiser depois criar uma nova textura, por exemplo, de poças de água, exatamente a partir dessa textura aqui tal, fica muito mais fácil isso aí, ok? Então, a primeira parte de texturização é isso aqui. Na próxima aula a gente vai ver sobre texturização projetada, tranquilo? Bom, então essa aula aqui é isso, galera. Se vocês curtiram, não esqueçam de deixar o like no vídeo para nos ajudar a divulgar. Quem puder compartilhar as aulas, ajuda também a gente a continuar fazendo esse trabalho. Não se esqueça também de se inscrever no canal para receber novas aulas, seja do curso de SketchUp, de pós-produção ou de renderização. E também segue a gente lá no Facebook e no Instagram, beleza? Só procurar lá Charro Cursos que vocês vão achar. Então é isso, galera. Nos vemos na próxima aula. Valeu, falou, fui!